gente vai falar um pouquinho aí sobre a nossa disciplina. Só vou esperar ver se aparece mais alguém. Tem 15 pessoas. E aí a gente já começa. A gente vai falar sobre microempreendedor individual. Eu não vou dar continuidade naquele assunto que a gente já tinha começado. Vamos começar com coisa nova para a gente poder ter um ponto para a gente poder discutir, porque como faz muito tempo que a gente não tem aula, praticamente 2 meses, se a gente voltar ao que a gente estava falando, a gente vai se perder. Então, para ficar igual para todos, eu vou começar um conteúdo novo e vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar nesse período que a gente está à distância, né? Eu acho que esse primeiro semestre vai decorrer dessa forma, não tem outra forma de a gente trabalhar. Presencialmente, eu acho que é difícil a gente voltar ainda esse mês de maio ou mais tardar mês de junho. Acho que a gente só volta de julho em diante, ou agosto, enfim. Então eu tenho que estar pedindo algumas atividades para vocês, para que a gente possa considerar como nota, tá? O material, o conteúdo eu vou trabalhar aqui, né? Aqui no Teams, a aula e a forma de estar em contato com vocês, de estar falando com vocês. O material eu vou deixar anexo ao meu site, inclusive o material que eu vou apresentar agora já está lá no site. E as atividades vocês vão me entregar por e-mail, tá? Então vai ser dessa forma que a gente vai conduzir. Eu não vou postar conteúdo, nada dentro do Teams. O Teams eu só vou usar mesmo para poder fazer a aula com vocês, ok? E aí as atividades eu marco como que vocês deverão fazer as entregas dentro do... Aí vocês me mandam por e-mail. Aí eu determino uma data para que vocês possam me encaminhar. Lógico que não vai ser no mesmo dia da aula, porque eu sei que senão não dá tempo mesmo a gente estando em casa, né? Eu sei que vocês não têm só a minha aula, então a gente vai utilizar outra data para vocês fazerem a entrega. Aquele procedimento de vocês terem que copiar no caderno a matéria, a partir do momento que a gente está dessa forma, eu vou suspender. O que eu vou solicitar para vocês são resumos, tá? Mas não vai ser toda a aula, não. Algumas aulas eu vou pedir resumo, outras aulas eu vou pedir que vocês me encaminhem um questionário, outras aulas eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, outro dia eu vou pedir para vocês fazerem uma apresentação de trabalho. Então, apresentar trabalho por aqui é mais tranquilo que se fosse presencialmente, porque vocês vão fazer exatamente o que eu vou fazer. Eu vou compartilhar a tela do assunto que a gente vai falar, e aí depois o grupo se organiza para poder fazer a apresentação, tá? Então vai funcionar da mesma forma, e só não vai ter o visto para o caderno, né? Não consigo fazer visto em caderno porque a gente está à distância. Então a gente tem que usar outros mecanismos para poder fazer a avaliação, tá? Prova, não tenho condições de fazer prova aqui, então eu vou pedir trabalho de apresentação e esses itens que eu comentei com vocês, ok? O vídeo da aula vai ficar gravado, então vocês terão condições também de assistir a aula posteriormente, porque tudo que eu mostrar aqui vai ficar registrado. E aí eu vou ver se eu consigo anexar no meu site, ou então vai ficar aqui no canal que eu estou criando a cada aula. Eu vou criar um canal e é onde que vocês entrarem, ok? Então eu vou compartilhar a tela aqui do que a gente vai fazer. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Tá. Tá carregando aqui, já abre já. Outra coisa assim, professor, como que vai registrar presença, né? Então assim, eu particularmente, por enquanto, não tenho como registrar presença, tá? Eu não vou me preocupar com isso, não vou ficar fazendo chamada por aqui não.
o que vai acontecer é o seguinte: a ETEC tem condições de retirar um relatório semanal para saber quem está participando e quem não está participando das aulas, tá? Então, o controle, por enquanto, está por parte da ETEC. Eu não tenho condições de estar fazendo esse controle, porque não vou me preocupar com isso. A partir do momento que eles definirem como que a gente vai fazer o controle das aulas, dos alunos que estão presentes ou não, aí eu passo para vocês, tá? Por enquanto, eu não vou me preocupar com relação a isso. Mas há uma possibilidade dentro do Teams de saber quem está fazendo, está participando ou não está, enfim. Então eu vou fazer somente o procedimento da aula e solicitar as atividades para vocês, tá bom? Que me perguntaram ontem, então eu já estou falando para todas as salas também como é que vai ser esse procedimento de presença. Então vamos lá. Alguma pergunta? Então o que eu estava falando inicialmente é exatamente isso, tá? Eu vou solicitar então resumos de aula para vocês, trabalhos de apresentação, exercício, tipo questionário, alguma pesquisa, que eu vou mostrar o site do que eu vou falar hoje. E aí, se a gente conseguir montar algum debate aqui, cada um tendo uma visão diferente dentro daquele assunto que a gente leu, aí eu vou solicitar para vocês, tá? Então, naquele negócio de falar, a pessoa tem que copiar no caderno, isso aí eu vou pedir de acordo com cada aula, tá? Eu não vou ficar pedindo para vocês copiarem todo o assunto, desde que você consiga abordar os principais pontos que eu poderei cobrar numa outra aula, é isso que eu vou estar cobrando de cada um de vocês, e aí vocês vão me enviando por e-mail diante daquilo que eu solicitar, ok? Então, o assunto de hoje ele é chamado de microempreendedor individual. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento. É conhecido atualmente como MEI, né? MEI, microempreendedor individual, tá? Alguém já ouviu falar? Eu. Já ouviu falar? Tá bom. Sim, já. Bom dia. Vamos passar aqui, então. Bom, o que significa o MEI? Então, significa microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo, tá? Quando você se cadastra como um MEI, você passa a ter um CNPJ. O que é o CNPJ? O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O que é o CNPJ o que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica? É como se fosse o CPF da pessoa física, tá? Então a empresa passa a ter um registro e você passa a ser um empreendedor. Em vez de você trabalhar de forma autônoma, né? O que é trabalhar de forma autônoma? Trabalhar sem registro, sem permissão de trabalhar. Não significa, não pode misturar isso com vender produtos piratas, tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser o MEI e vender produto pirata? Não, não pode. O fato de você ter uma empresa regularizada, você pagar o imposto direitinho, que eu vou mostrar para vocês quanto que vale o MEI, não significa que você possa trabalhar com produtos piratas, tá bom? Você pode, esse MEI, ele veio ajudar, por exemplo, quem é manicure, quem é pedreiro, quem é eletricista, até o pipoqueiro da esquina, o cara que vende pipoca na frente de shows de cinema, ele pode ser MEI, tá? Trabalhar de forma regularizada. Ah, professor, então quer dizer que ele pode trabalhar em qualquer lugar? Também não. Ele tem lugares próprios para trabalhar. Isso estou falando de um pipoqueiro, tá? Que mais? Que até a própria empregada doméstica, tá? Ela pode ser um MEI. Então todas essas profissões que teoricamente não têm registro, né? Que as pessoas trabalham por conta própria, elas podem se cadastrar como MEI,
e obter um CNPJ e ter a sua empresa regularizada. Qual que é o benefício disso? Daqui a pouquinho a gente já vai falar, tá? Então, quem tem o CNPJ tem facilidades como a abertura de uma conta bancária. Então, se você for MEI, você pode ter uma conta bancária no nome da empresa, quer dizer, está no seu nome, né? Porque você é dono da empresa. Você pode pedir empréstimo, você pode emitir nota fiscal e além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica, tá? Existe um site aqui que é chamado portaldoempreendedor.gov.br. Ele é o que determina tudo isso que eu estou falando. Eu peguei de lá todas essas informações, tá? Eu só peguei de lá só para poder fazer um resumo para passar na aula para vocês. Então, uma das atividades que a gente vai fazer na quinta-feira é justamente no portal do empreendedor. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é o portal, para vocês terem conhecimento sobre essas informações do que eu estou falando hoje, tá? Então, o MEI vira uma pessoa jurídica? Vira uma pessoa jurídica, exatamente. Você vai ter uma empresa, só que é uma empresa no seu nome, né? É uma empresa individual. Porém, você pode até contratar uma pessoa para trabalhar para você, uma pessoa só, tá? Então, o MEI nada mais é que uma empresa. Você vai ter um CNPJ, vai ter todas as obrigações, só que ela é um pouco mais reduzida por questões de faturamento, o quanto você pode arrecadar durante o ano, tá? Mas é uma grande vantagem. E você vai pagar pouquinho por mês, que vai te dar uns benefícios com relação à aposentadoria também, depois de um determinado período que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, é uma grande vantagem para quem está na informalidade, que vocês escutam aí, quando as pessoas trabalham na informalidade. Eu posso ser o MEI? Pode ser o MEI. E qual é o benefício disso? Você vai ter os benefícios que o governo oferece. Por exemplo, um dos requisitos hoje para pedir o auxílio emergencial que vocês estão ouvindo na televisão, quem for MEI tem prioridade, tá? Então hoje quem trabalha como doméstica, como manicure, todos esses itens que eu citei para vocês, eletricista, pedreiro, que é regularizado como MEI e precisou agora do auxílio emergencial, essas pessoas estão tendo prioridade no recebimento, tá? Então, é uma das vantagens, né, que o governo está oferecendo aí diante da situação que nós estamos vivenciando. E é claro que não é só os MEIs que têm direito, mas é só para vocês entenderem, dentro do que nós estamos falando, sobre o MEI, né? Então, essa é uma das coisas que o governo está dando como prioridade. Bom, o microempreendedor individual, ou apenas MEI, foi criado no Brasil e entrou em vigor em 2009. O programa surgiu principalmente para regularizar e formalizar o trabalho dos empreendedores. Então, o grande objetivo disso, primeiro, é colocar, o governo está fazendo a sua arrecadação, né? Foi uma sacada muito grande do governo de dar essa oportunidade para quem, por exemplo, motorista de aplicativo, quem trabalha com Uber, com a 99, pode abrir um MEI e trabalhar com prestador de serviço de aplicativo. E ter uma empresa, pode emitir nota fiscal, não está trabalhando de forma irregular, né? Então, isso é excelente para recebimento de empresa. Tem empresa que só paga se tiver nota fiscal. Se você não emitir nota fiscal, você não recebe. Então, o MEI veio para essa finalidade, tá? Daqui a pouquinho eu abro o site para mostrar para vocês. Assim, por estar dentro da legalidade, os empreendedores podem receber diversos benefícios e a tributação é encaminhada de maneira correta para a Receita Federal. Então, o que é tributação? É o pagamento de imposto, tá? O que é Receita Federal? Receita Federal é um órgão do governo federal que é subordinado ao Bolsonaro, tá? Para vocês entenderem, a tributação que a gente paga dentro do MEI vai exclusivamente para o Bolsonaro, tá? Para o governo do Bolsonaro, não para o bolso do Bolsonaro, para o governo do Bolsonaro. Por falar em benefícios, alguns dos mais populares quem opta pelo MEI são: então, quem paga o MEI tem direito a salário maternidade, caso você ficar gestante, vai ter todo o amparo pelo salário maternidade, vai ter direito à aposentadoria por invalidez,
ou idade, auxílio-doença e pensão por morte, entre outros. Então, os benefícios não é nada muito sofisticado, mas são os benefícios sociais que as pessoas têm direito, porém, se você não for regularizado, você não passa a ter direito a nada, né? Então, por exemplo, a mulher, ela trabalha como manicure e ficou gestante. Aí ela vai passar aqueles 9 meses para a gestação e vai ganhar nenê. Aí ela não vai poder executar sua atividade como manicure, naquele período de pós, pós-parto. Quem vai pagar o salário dela é o governo, pelo período de 4 meses, que é o chamado salário maternidade. Ah, professor, mas quanto que isso vale? Pode ser meio salário mínimo ou pode ser um salário mínimo mesmo, tá? Então, só para vocês entenderem que existem essas possibilidades. Isso também acontece para auxílio-doença. Morte eu nem vou falar, mas auxílio-doença, o que seria auxílio-doença? A pessoa ficou doente e aí ela entra com pedido junto ao INSS, passa pelo um perito para verificar realmente se a pessoa está incapacitada para o trabalho, e aí ela passa a receber também um auxílio que o governo vai pagar, porque ela ficou doente e ela não pode desenvolver a sua atividade como MEI. E isso também é uma das vantagens que quem não tiver regularizado não tem direito, tá? Aqui, para ser registrado como microempreendedor, a área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria, já que o MEI foi criado com o objetivo de regularizar a situação de profissionais informais. Então, para você ser MEI, você tem que ter um enquadramento, né? Mas esses itens que eu falei para vocês, todos eles estão dentro da faixa, tá? Mas tem uma tabela enorme de situações que a pessoa pode ser MEI. Então, ali, por exemplo, você tem que faturar no máximo, no ano, o que é faturar? Vender, tá? Então, por exemplo, quem trabalha com manicure, o pedreiro, o cabeleireiro, o eletricista, manicure, pipoqueiro, no ano só pode arrecadar no máximo R$ 81.000, que equivale a aproximadamente R$ 6.750 por mês. Tá? Então é um dinheiro razoável até, né? Um valor razoável. R$ 6.750 por mês é um valor razoável, não é pouco, não é um excelente, mas não é ruim também não, tá? Então, professor, mas pode, por exemplo, em um mês ganhar, vamos fazer uma conta aqui, 6.750 por 2 seria o quê? 12, 13,5, né? Posso ganhar, sei lá, R$ 10.000 no mês e no outro faturar 2.000? Pode, não tem problema. Desde que no ano você não ultrapasse R$ 81.000. Se você ultrapassar R$ 81.000, você deixa de ser MEI e passa para uma outra categoria de empresa. Tá? Aí as obrigações, as responsabilidades são outras. Aí eu não consigo voltar a ser MEI? Não, não consegue voltar a ser MEI. Então tem que tomar cuidado, dependendo do seu negócio, se realmente ele for muito promissor, que vai superar R$ 81.000 ano, tá? Que mais? Não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Então você não pode ser sócio ou titular de outra empresa, tá? Para você estar enquadrado dentro do MEI. Outra informação também opa, deixa eu pegar aqui que deu uma saída. Outra informação também é ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. Então, se você quiser contratar uma pessoa, você pode, só que essa pessoa não pode ganhar mais do que um salário mínimo ou piso da categoria. O que significa piso da categoria? Cada segmento de empresa
tem um teto máximo tem um teto mínimo de contribuição. Então, por exemplo, eu sou manicure e quero uma ajudante. Essa ajudante com cadastro no sindicato de quem trabalha como manicure, o teto máximo é, sei lá, R$ 1.500. Então eu não posso pagar menos do que R$ 1.500 para aquela pessoa que vai me ajudar, tá? Isso serve para qualquer outra modalidade, tá bom? Eu vou abrir aqui o portal do MEI para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá bom. E aí eu vou mostrar para vocês o portal do MEI, para vocês verem como é que é. Depois a gente vai fazer uma atividade com o portal do MEI para vocês conhecerem. Até aqui tudo bem? De tudo que eu falei, vocês entenderam? Sim. Sim? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar via chat ou então pode me perguntar aqui mesmo no áudio, não tem problema. Bom, vocês estão vendo aí o portal do MEI? Esse é o portal oficial do MEI, tá? Se vocês colocarem na internet, no Google, e colocar lá portal do MEI, vai aparecer vários portais, ou seja, vai aparecer vários links, porque são empresas que trabalham com isso e acabam colocando para as pessoas fazerem o acesso, tá? Mas o portal oficial do MEI é portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o portal oficial do MEI, tá? Então aqui, ó, vocês podem observar que tem todas as informações sobre o que é ser MEI. Então formalize-se, né? Isso aí, se a gente clicar ali, vai aparecer uma outra tela, aí tem que fazer um cadastro, que é para saber como você faz para se regularizar como MEI. Aí tem as atividades permitidas, eu vou abrir ali para mostrar para vocês o que é ser um MEI, o que é ser um microempreendedor individual, quais são os direitos e as suas obrigações. Parte dele eu peguei daí, que é o que eu estou explicando para vocês. O que você precisa saber antes de se tornar um microempreendedor individual. Soluções para você começar bem. Dicas de corporação e do corpo de bombeiro. Dicas de segurança da vigilância sanitária. Dicas de sustentabilidade. Aí depois nós temos aqui, sou MEI, quero ter acesso a produtos e serviços financeiros. Tem também aqui ser um fornecedor do governo. Dicas para vender mais. Faça a sua declaração anual de faturamento. E aí tem uma declaraçãozinha que eu não comentei ainda, mas depois eu vou falar também. Você tem que fazer depois, uma vez por ano, você tem que fazer uma entrega de um relatório para a Receita Federal de tudo que você arrecadou. E aí então ele mostra como que você faz esse envio. E aí tem aqui a atualização de dados, né? Aí emita seu comprovante de e-mail. Então eu não consigo simular nada porque aqui não dá para fazer, não dá para brincar, né? Não dá para a gente conhecer, mas não dá para eu brincar, falar assim, vamos fazer aqui só para a gente ver, não. A partir do momento que você coloca ali para você ser um MEI, vai registrar uma empresa no seu nome, tá? Então eu não consigo fazer nenhuma simulação para vocês verem como é que é. Aí baixa, o que é baixa? Eu não quero mais ser MEI, eu quero fechar a empresa. Aí tem um formato para você fazer, para você fechar a empresa, né? Aí paga a sua contribuição mensal, né? Então tem uma contribuição mensal que está em torno aí de aproximadamente 55 a 60 reais mês, que é o que você tem que pagar de imposto para quem é MEI, né? Aí você pode escolher o débito automático, que cai diretamente na conta corrente, ou então pagamento online, que você paga diretamente pelo computador ou pelo celular, o boleto de pagamento. Se você estiver devendo por muito tempo, que não seja mais superior a 2 anos, você pode solicitar um parcelamento ou restituição, caso você tenha pago a mais. Aí você fala, tem uma outra opção também de quero crescer. O que eu quero crescer? É quando você sai da faixa de permissão do MEI, né? Passa dos 81 mil reais ano, então você tem que sair do enquadramento e passa para o desenquadramento. E aí você tem a opção também de contratar um empregado e tirar algumas certidões para comprovar
e consultar CPFs cancelados. Então tem bastante coisa aqui, tá? Aí eu vou abrir aqui um item aqui, ó, atividades permitidas, para vocês verem que tem um monte de... Tem uma lista, ó. Todas essas listas aqui, todos esses itens, é o que você pode ser como microempreendedor individual. Então eu vou pegar alguns aqui para estar explicando para vocês aqui. Por exemplo, o cara trabalha como adestrador de cachorro, ó, adestrador de animais independente, adestrador de cães de guarda independente, tá? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Ah, eu sou artesão, eu trabalho com, sei lá, pintura de cerâmica. Então você pode também ser um MEI. Deixa eu ver alguma coisa aqui na letra B. Eu sou... Deixa eu ver se tem alguma coisa conhecida aqui. Eu sou banhista de animais, eu dou banho em cachorro, né? Se você é cachorro, só pode ser gato, enfim, animais. Eu sou cantor, eu sou músico, posso ser MEI também. Eu trabalho como chaveiro. Não significa que o chaveiro, que o cantor que vocês veem aí no dia a dia, eles sempre são MEI, né? Tem alguns que não são MEI mais, mas você pode trabalhar. Olha quanta atividade que nós temos, tá? Eu trabalho como diarista, então também tem a opção de ser MEI. Vamos ver aqui no item E. Na letra E, eu trabalho como encanador. Eu sou engraxate. Esses entregadores aí que prestam serviços de o iFood, o Rappi, todos esses Veloy, esses caras que trabalham como entregador, seja de motocicleta, seja de bicicleta, seja a pé, de carro, enfim, eles podem ser um MEI, trabalhar de forma regularizada, tá? Ó, quanta atividade. Tem atividade, se você fala assim, eu quero ser um MEI, será que a minha atividade está incluída dentro da lista que eles, do que o governo determina? É só você entrar no portal do MEI e verificar de acordo com a atividade que você quer executar, né? Então, ó, quem é jardineiro, o que mais? Vamos ver aqui alguma coisa aqui. Manicure, que eu comentei com vocês, né? Maquiador, que mais? Motorista por aplicativo ou não, né? Por que ou não? Porque o cara pode ser um motorista particular. Então, se for um motorista particular, ele também pode ser um MEI. O que mais? Pintor de parede. Ao pipoqueiro que eu dei ideia, que eu falei para vocês. Ao pedreiro, que eu comentei com vocês. Né? Então, ó, tem atividade que não acaba mais aqui, ó. Aí o que o governo faz? Ele acaba atualizando essa tabela aqui uma vez por ano, a cada 6 meses, ele acrescenta ou exclui alguma coisa nessa listagem aqui, tá? Então essas aqui são as atividades permitidas, e aí depois eu vou fazer uma atividade para pedir alguma coisa para vocês. Eu vou só passar algumas coisas aqui, e depois uma das coisas que vocês tiverem curiosidade aí, se tiverem aí no computador e quiserem conhecer um pouquinho mais, é só entrar nesse link que já está disponível para vocês no meu site. Esse conteúdo que eu estou apresentando já está disponível no site, tá? Aí se vocês quiserem ter conhecimento um pouquinho mais, é só clicar copiar o link, colocar no navegador aí, vocês conseguem conhecer um pouquinho mais sobre o MEI, né? O que mais que a gente pode dar uma olhada aqui? Quais são os seus direitos e obrigações? Então, ó, se você já é ou quer se tornar um MEI, saiba que você tem direito a uma série de benefícios, mas para conseguir todos eles, você também precisa cumprir obrigações. Então, vantagem de você ser um MEI: pode vender para o governo, terá acesso a produtos e serviços bancários, como eu disse, baixo custo mensal de tributos, então você vai pagar INSS, que é governo federal, ISS, que é prefeitura, ou ICMS, que é do estado.
Aí vai ter um valor só que você vai pagar. Você terá CNPJ, vai poder emitir nota fiscal. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, você pode acessar o apoio ao Sebrae, que ele é o que é o Sebrae? É um órgão que dá assistência a micro e pequenas empresas e tem os direitos previdenciários que, como eu comentei para vocês, ó, aposentadoria por idade e por invalidez, pensão por morte, que é para a família, e salário maternidade. Aí tem todo o procedimento aqui de como você deve fazer para você ser MEI, tá? Ninguém é obrigado a filiar-se a nenhuma instituição, associação ou sindicato, pagar nenhum boleto que chegue até você sem que sua autorização ou diferente do DAS. DAS é o documento de arrecadação, e então é o imposto que você paga dentro da empresa MEI, é chamado de DAS. É um documento que você consegue fazer o seu recolhimento. Se receber algum tipo de cobrança indevida, não pague e entre em contato e fale conosco. Por quê? Porque existe fraude, né? Então, se você receber alguma coisa, você é MEI e recebe alguma coisa, você não tem conhecimento, a pessoa às vezes acaba indo lá e pagando, né? Vou entrar aqui em formalizar-se, não custa nada, vamos ver como que ele vai abrir aqui. Ó. Aí ele traz todas as informações. Ó. Pedimos desculpa pelo inconveniente, mas a página que você está acessando tentando acessar não existe nesse endereço. Você pode usar os links abaixo. Então eles trocaram, não está mais lá. E aí tem aqui o que você quer fazer com relação ao MEI, né? O MEI obtém o CNPJ, serviço de inscrição, o que você precisa saber antes de se tornar MEI. Vamos ver aqui quais são os cuidados para você que você tem que ter para você se tornar MEI. Então, olha lá. Antes de você iniciar a formação de sua empresa, entenda quais são os deveres do MEI e preste atenção em alguns cuidados. Então, ó, documentos de informações, cadastro no portal de serviço. Então, é aqui. Você vai precisar ter o RG, o título de eleitor ou declaração de imposto de renda. Ah, professor, mas eu não declaro imposto de renda. Tudo bem, então você tem que ter o número do título de eleitor. Regularizado, tá? Não pode ter nenhuma pendência. Não significa nome sujo, isso é outra coisa, tá? Mas o título de eleitor você não pode estar devendo. Ah, eu não votei na última eleição. Aí você vai abrir o MEI, ele pode dar algum problema na hora que você vai abrir o MEI. Dados do negócio, né? O que é dados do negócio? É o tipo de atividade que você quer desenvolver, forma de atuação, local e onde o negócio será realizado. Né? Então, vai ser realizado na minha casa, não tem problema. Você vai ter que informar o endereço da sua casa. Tá? E o tipo de atividade realizada é o mais importante, que é exatamente que tem que estar enquadrado dentro daquelas atividades que eu acabei de mostrar para vocês. Aí tem todo o passo a passo aqui de como fazer o cadastro dentro do MEI. Tá? Aqui é o passo a passo. Aí tem aqui escrito assim, outras regras. Verifique se algum benefício previdenciário, salário família, ou salário maternidade, auxílio doença, auxílio do idoso, aposentadoria, benefício de prestação. A formalização pode levar ao cancelamento do benefício. Então, o que significa isso? Se hoje, por exemplo, a manicure ela não é regularizada, aí ela ficou gestante, ela está de licença maternidade, porque por algum outro motivo. Ou se ela recebe algum auxílio doença ou algum benefício da Previdência e ela quer se tornar MEI. A partir do momento que ela se tornar MEI e ela recebe algum benefício da Previdência, ela vai ter o seu benefício cancelado. Tá? E aí, se alguém for titular ou sócio ou administrador de uma outra empresa, ele também não pode ser MEI. Tá? E o servidor público, veja a sua lista, deixa eu ver se dá para publicar aqui. Não, aí tem que entrar em outro item. Então, dependendo da atividade que você executa como servidor público, se você trabalhar para o governo em alguma esfera, seja municipal, estadual ou federal, algumas situações você pode ser MEI, outras situações você não pode ser MEI, tá? Então tem que consultar
aquela listagem que eu mostrei para vocês, para ver se você tem direito a ser MEI ou não. Bom, os benefícios aí então, né? Você pode ser um fornecedor para o governo. Sou MEI e quero ter acesso a produtos financeiros. Aí você vai entrar aqui e vai abrir algumas coisas. Então, eu vou deixar isso aí para vocês verificarem quando vocês estiverem consultando aí o portal, que cabe aí vocês fazerem uma consulta para vocês saberem como é que funciona, tá? Então, Kelly, a atividade, vocês podem ficar sossegada com relação à solicitação do resumo da aula. Não vou pedir toda a aula, porque eu não terminei o conteúdo ainda, tá? Então, eu só vou pedir o resumo da aula para vocês a partir do momento que eu terminar o conteúdo da aula. Aí eu vou pedir a atividade que eu vou querer, tá? Se eu vou querer uma pesquisa, se eu vou querer que vocês elaborem questões, se eu vou querer que vocês façam algum exercício, se eu vou querer que vocês façam resumo da aula. Então, não vai ser toda a aula que vai ter resumo, tá? Então, eu vou pedir de acordo com o término do conteúdo, tá bom? Então, só vamos terminar aqui. Então, aqui foi onde que eu parei. E aí eu passei um pouquinho do site para vocês. Bom, estou terminando, mas não vou falar mais, acho que isso aqui já é o suficiente. Quanto que custa para você ter um MEI, né? Então, se você for um MEI, o microempreendedor individual terá como despesas apenas o pagamento mensal do Simples Nacional. Simples Nacional é imposto que é pago pelo MEI, tá? Esse imposto, se você for trabalhar como comércio, ou seja, o que é o comércio? É se você trabalha com um estabelecimento que vende alguma coisa, ou que você fabrica alguma coisa, atualmente o preço está em R$ 51,95 para comércio e R$ 52,95 para indústria. Se você trabalha com prestação de serviço, o que é prestação de serviço? Manicure, pedreiro, eletricista. Então você está prestando serviço, você não está vendendo nada. Você está vendendo sim serviço, tá? Mas você não está vendendo produto e não está fabricando nada, tá? É diferente de quem comercializa, que é o caso do artesão, por exemplo. Ele compra, faz toda a parte de artesanato e revende a sua mercadoria. Então quem é prestador de serviço vai pagar de imposto R$ 56,95 por mês, para ter direito a esses benefícios que eu comentei com vocês. E quem trabalha com comércio e serviço junto vai pagar R$ 57,95. Tá? Então vocês estão percebendo que o valor é baixo, né? Para você se regularizar, ter um CNPJ, ter as vantagens do empreendedor, porém você é um empreendedor de pequeno porte, né? Um empreendedor individual. Alguma pergunta até aqui? Não. Não? Bom, características e obrigações do MEI. Por ser o método mais simples de abertura de empresa no Brasil, as suas características e exigências para se enquadrar no programa também possui poucas burocracias. Uma das exigências é a empresa faturar até R$ 81 mil por ano, que eu comentei para vocês. A outra obrigação do MEI é em relação aos impostos. O programa unifica todos os impostos federais, estaduais e municipais. Então, o que é unificar? É deixar um só. Então, você não vai precisar pagar o INSS, que é federal, você vai precisar pagar o ICMS, que é estadual, e você vai precisar pagar o ISS, que é municipal, separado. Você vai pagar tudo um valor só e você consegue, então, pagar através de um demonstrativo único e os valores estão relacionados com aqueles valores que eu falei agora para vocês, tá? Hoje está em torno de, no máximo, R$ 60, você tem que fazer esse recolhimento mensal. Ah, professor, mas como é que está esse negócio da pandemia? Eu não estou conseguindo pagar. Bom, se você não conseguir pagar, você paga quando você puder. Porém, vai ter um juros com relação ao valor que era o valor original,
tá? Mas os juros também não é nada absurdo, não. Dá para pagar posterior, só não pode deixar acumular mais do que 2 anos, tá? Então, até você pode deixar acumular mais de um ano, só que depois, quando você for regularizar, você tem que pagar tudo de uma vez, né? Então, aí pode ficar um pouco pesado. Se você deixar de acumular mais de 2 anos, ele vai ser cancelado o seu CNPJ. Ah, então eu posso abrir um outro? Não, aí você não vai conseguir abrir outro no seu nome, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Bom, caso contrário, o atraso nos pagamentos ou não, a entrega da DANS pode resultar em penalidades e multas, tá? Então é exatamente isso que eu estava dizendo. Acima de 2 anos sem a realização do recolhimento dos impostos e sem a declaração anual do imposto de renda, ocorre então o cancelamento do CNPJ, tá? Então, se você deixar de pagar o imposto durante 2 anos, o seu CNPJ vai ser cancelado e aí você não consegue mais ter uma empresa no seu nome. Isso aí, como é que eu faço para regularizar? Tem que pagar o imposto todo. Ah, mesmo que foi cancelado? Sim. Se você quiser abrir uma empresa no seu nome, mesmo que não seja MEI, você vai ter que pagar o imposto que você ficou devendo. Mesmo que passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você ficou com essa pendência lá, tá? E o DAS ali, o DAASN ali que eu estou mostrando ali, é exatamente o boleto para pagar esse imposto, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou parar aqui, nessa página 10, tá? Falta 5 slides para eu explicar para vocês. Aí na quinta-feira eu termino e solicito para vocês a atividade desta semana, tá? O material que está disponível para vocês no site, vou deixar uma bolinha aqui, para eu saber onde que eu parei. E a atividade que está no site, né, o material que está no site já está com todo esse material. E aí eu termino na aula da quinta-feira, que é É isso? Quinta-feira? Isso é a terceira aula, né? Terceira aula de vocês na quinta-feira. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Professor, Pois não. mudando um pouco do assunto, antes de chegar à quarentena, o senhor tinha passado um trabalho, o qual Então, a eu gente ia cancelei esse apresentar. trabalho. Eu cancelei esse trabalho. Ah, Tá? cancelou? Tá Ah, sim. cancelado. Aparentemente está cancelado até que a gente retorne as atividades para a gente retornar nesse trabalho, tá? Muito bem lembrado. Tá, beleza. Estou começando a atividade, estou começando tudo novo, para vocês começarem junto comigo, né? Para todo mundo começar na mesma página, né? Quem participou da aula de hoje. E aí você já sabe como é que vai ser a demanda. Porque como aquilo lá era um formato para quando vocês estavam presentes, então é por isso que eu resolvi cancelar aquela apresentação e a gente começar algo novo. Quando a gente voltar, a gente pode retomar esse trabalho, fazer a apresentação, tudo direitinho, tá? Mas agora não, Ok. porque tá bagunçado aí, então aí eu tenho que pedir atividades novas, eu não posso usar o mesmo modelo que eu estava usando para vocês fazerem agora, tá bom? Então, a priori, tá congelado, não vou falar que tá cancelado, tá congelado aquele trabalho lá, tá? Beleza, Até que a gente possa obrigada. retornar, mas obrigado aí pela lembrança, tá? Mais alguma pergunta, gente? Não? Então eu vou encerrar aqui a nossa atividade de hoje e aí a gente se encontra então na quinta-feira, tá bom? Bom dia para vocês. Bom dia, professor. Falou. Tchau.